Cola que é sucesso também é cola que é saúde. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Costa Filho para falar um pouquinho de um projeto que ele fez, gente. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre o Dr. Cláudio. Como que surgiu a ideia, na verdade, né? O amor pela medicina. Então, meus parentes, que eu sou mais próximo, a maioria é médico, né? Então, me inspiraram a fazer a medicina, né? E assim, o seu currículo é muito grande, né? Resume um pouquinho para o público, para conhecer um pouquinho do Dr. Cláudio. Então, eu comecei a medicina na UFES. Eu fiz medicina na UFES, né? Em 1998. E depois eu fiz residência em pediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. E continuei meus estudos. Na UFES eu ainda fiz pós-graduação em saúde da família e depois trabalhando, né? Na época eu já trabalhava, e também fiz pós-graduação em auditoria em saúde no Einstein. E além disso, eu participei de vários projetos de pesquisa, né? E na minha residência eu tive um trabalho científico que foi publicado no Congresso Espírito Santense na época, da Sociedade Espírito Santense de Pediatria, que falava também de características dermatológicas também, né? Características clínicas, né, de pacientes com neurofibromatose, que é uma doença genética, que também tem muitas características dermatológicas. Então isso me inspirou a fazer, me deu um know-how até para poder fazer esse trabalho que vamos falar daqui a pouco, né? E falando nesse trabalho aí, você teve uma ideia. Quando que surgiu a ideia? Fala para o público. E que trabalho foi esse? No início do Covid-19, lá para volta de 2020, eu observei trabalhos científicos na Espanha, na Europa, né, sobre o Covid que estava chegando e que crianças aparecendo com lesões dermatológicas e ao mesmo tempo com o Covid, né? Inclusive tinha um caso de uma pessoa na Tailândia que teve dengue e Covid ao mesmo tempo, né? E essas lesões dermatológicas tinham umas certas características, ninguém sabia direito ainda o que era, né, na época, e isso me intrigou muito. E na época da pandemia, início da pandemia, as crianças ficaram mais dentro de casa, então não tinha muita criança com lesão de Covid na época, né? Mas eu pensei assim, como que podemos distinguir a dengue, no início do meu pensamento de trabalho, como poderíamos distinguir a dengue do Covid-19, porque a dengue também apresenta lesões dermatológicas no início e tal. E era pouco falado isso sobre lesões, tem mais tosse, febre, outras características do Covid-19. E essa parte dermatológica era ficar deixada de lado, né? Então eu falei assim, surgiu a ideia, quando eu recebi um e-mail falando sobre o prêmio Inoves, se eu tinha alguma ideia para poder me candidatar, né? Eu pensei, vou publicar. Só que aí eu chamei alguns colegas, e aí teve um texto redigido e fomos semifinalistas do Prêmio Inoves, né, sobre as características clínicas do Covid-19 em crianças, características clínicas dermatológicas, né, do Covid-19, essa importância disso. Aí surgiu e fomos semifinalistas do prêmio. O Inoves é um prêmio de gestão, né? Gestão gestão pública, né? Então são pessoas que têm várias características do Inoves. O Inoves tem o Inoves para premiação para ideias, né? Premiação para trabalhos já concluídos e premiação para trabalhos em andamento. Na esfera de administração pública municipal e na esfera de administração pública estadual, né? No meu caso, no caso nosso, né, foi de administração municipal e junto com isso a gente foi no campo da ideia,
Então, não foi foi um trabalho concluído, né? Foi um trabalho, uma ideia de um trabalho. E o que esse projeto mudou na sua vida profissional como médico? Não foi só na minha vida profissional, não. Eu pensei em mudar certas condições que são... na notificação do Covid, não existe, por incrível que pareça, lesões dermatológicas. Não se fala em lesões dermatológicas. Não se fala se tem urticária. Nos sintomas que a gente preenche na notificação do Covid, essas lesões dermatológicas são deixadas de lado. Não dão importância a ela. E os trabalhos científicos na Europa falam bem claramente que essas lesões dermatológicas, elas precedem o Covid até 3 dias antes. Então, antes da pessoa apresentar febre, sintomas do Covid, né? Apresentar febre, apresentar tosse, coriza, ela pode apresentar essas lesões dermatológicas. Essas iniciais, né? Tanto em crianças como em adultos também. Então, isso é de fundamental importância e não dão importância a isso. Às vezes a pessoa tem só lesão dermatológica, testa positivo para Covid. Isso é uma característica também que acontece. Isso foi comprovado. Isso está escrito em literatura. E aí o que eu observei? Em 2020 teve um caso de uma criança que só teve um contato com um parente que faleceu de Covid e que ela tinha febre e apresentou depois, com o tempo, lesões dermatológicas. Ela voltou no pronto-socorro vários dias e eu acompanhei essa criança. A mãe tinha contato comigo pelo WhatsApp, né? Sempre entrando em contato e mandando os exames. E eu continuei acompanhando essa criança até o final. E o exame de dengue dela negativo. E ela fez um exame de IgG e IgM, que é de anticorpo para Covid, negativo. Aí falei, vou pedir então o RT-PCR. E o RT-PCR, depois de dias, que na época demorava alguns dias para ficar pronto, positivo para Covid-19. A única coisa que essa criança de 1 ano e poucos meses, na época, tinha era febre e lesão dermatológica, tipo mácula e urticária. Só isso. Somente isso. Ela não teve tosse, ela não teve coriza. Eu só pensei em Covid por causa do contato com um parente que havia falecido de Covid. E depois desse caso, dessa criança que você observou que esse problema na pele era Covid, teve mais casos após isso? Sim, teve esse outro segundo caso, nesse ano, em janeiro, que eu estava atendendo também num hospital particular. E chegou uma criança que havia ficado nas férias de janeiro na casa da avó. A avó tinha testado numa sexta-feira, Covid-19 positivo. O exame de SWAB, né? E ali no local que eu trabalhava, estava disponibilizado o SWAB por antígeno para Covid-19. O teste de antígeno é como fosse, eu converso com meus pacientes e falo assim, o teste do antígeno é como fosse o Cláudio, numa festa, Cláudio é o Covid-19, o Cláudio está numa festa, né? E chega alguém e me cumprimenta. Oi, Cláudio. E eu respondo, esse é o teste do antígeno, confirmou que eu sou Cláudio, confirmou o Covid. É a presença do vírus ali. O RT-PCR, eu faço um teste de DNA do Cláudio. Eu confirmo através de testes de DNA, por isso que demora mais um pouquinho. Eu confirmo através de testes de DNA, no caso do vírus é um vírus RNA, não é DNA, né? Eu confirmo que o Cláudio está ali através de teste de DNA. Eu acho o vírus ali e acho a genética do vírus dentro da narina da pessoa. E isso demora, hoje em dia, no outro dia está pronto já, né? Mas naquela época demorava mais tempo. Então, o primeiro foi RT-PCR, o primeiro caso, né? O segundo caso foi em 2022, que foi no auge de várias crianças com Covid, em dezembro e janeiro desse ano. Muita criança com Covid, com problema respiratório, né? Uma época atípica de verão, que geralmente não dá muito problema respiratório. E esse paciente, ele teve febre, teve contato com a avó, que testou positivo na sexta, e ele teve febre e o exantema e uma lesão urticariforme, muito intensa.
E eu fiz medicação anti-histamínica para ele e não estava com difícil melhora da lesão. Ele até melhorava um pouco a coceira, mas a lesão era complicado de melhorar. A mãe me mandou uma foto no WhatsApp durante um mês depois, ele apresentava lesões, só que são lesões violáceas, bem características do Covid também, porque já não são lesões assim que acontecem no início do Covid, são lesões mais de vasculite, lesões de vasos, né? Que o Covid acomete vaso, aí acontecem essas lesõezinhas violáceas, né? Nesses dois casos, as crianças ficaram com o mesmo tempo com problema dermatológico ou foi cada um diferente? Por exemplo, você falou que essa, depois de um mês, a mãe, né, mandou as fotos e estava lá com problema. Varia, então, de cada criança esse problema dermatológico? A maioria das crianças, pelo que a literatura fala, a maioria das crianças tem essas lesões iniciais. As lesões que são as vasculites, né, que acontecem depois, o mais comum em criança é o chamado eritema pérneo, o pseudoeritema pérneo, né? O pseudoeritema pérneo é aquela lesão quando você está na neve, com o pé direto no frio da neve, e fica muito tempo, e aquilo começa a dar uma vasculite, essa lesãozinha fica vermelho, o pé começa a inchar, o dedinho do pé. Então, o Covid faz isso. E foi observado na Europa, que foi na época do verão, e crianças positivas para Covid. Então, relacionou essa lesão com o Covid-19. E observou que isso é muito importante, lesões dermatológicas são muito importantes no Covid-19 e não tem se dado atenção a isso. E tanto que na notificação isso não é colocado. E agora, as mães que estão assistindo o programa, né, que agora vão começar a observar aí nas crianças esses problemas dermatológicos que pode ser Covid. Claro que não são todos, tá, gente? A gente está falando que há possibilidade. Sim, isso é muito importante para as mães observarem. Se apresentarem, crianças que apresentarem probleminhas dermatológicos, exantemas, maculares, que são manchinhas no corpo, né? E se isso vier depois acompanhado de febre, coceira, sempre lembrar o médico, conversar com o médico sempre, né? E lembrar que existe a possibilidade de ser Covid-19 sim, que isso não pode ser descartado. Isso não pode ser descartado. E isso foi apresentado recentemente, em maio, no Congresso Brasileiro de Pediatria, esses dois casos clínicos. Ele foi apresentado no Congresso Brasileiro de Pediatria, eu redigi, fiz o pôster e publiquei no Congresso recentemente, em Natal. Então, agora as mães vão ficar ligadas aí para a questão dermatológica com Covid-19. E, doutor, agora assim, quais os sintomas? Você falou assim, manchas, coceiras, assim, para a mãe ficar com a dúvida se é Covid ou não. Então, sempre procurar o médico para poder avaliar, porque o médico, ele tem estudo, ele vai, mesmo se ele tem, porque o Covid-19 é uma coisa muito nova, né? Então o médico vai procurar saber, vai ter um entendimento melhor daquilo, saber o que parece ser Covid, o que parece ser catapora, o que parece ser dengue, ele vai saber os exames que ele vai pedir para poder chegar a essa conclusão. Né? As lesões dermatológicas mais comuns em crianças são aquela vermelhidão na pele, no corpo, que às vezes pode dar pápulas, que são elevações na pele, e urticária. No início, isso. E as vesículas também, que podem parecer, confundir um pouco no início com catapora. E outros tipos de doenças parecidas com catapora. E as lesões, depois de 14 dias de Covid-19, pode aparecer o que eu falei, as vasculites, que no caso seria mais comum em criança, o eritema pérneo, que são lesões que parece que o dedo ficou muito tempo no congelador, no frio, e começou a dar aquelas lesõezinhas nos dedinhos avermelhadas, e um pouco mais, um inchado no dedinho, né? Eu vou fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, que com certeza o público vai perguntar. Você observou esses casos em criança? Pode ser que aconteça em adultos também? Sim, com certeza. Em adulto também é muito comum. Acontece casos de necrose na pele, né, em adultos. E, inclusive, quando tem necrose em pele, isso é sinal de gravidade do Covid.
Mas acontece. E outra coisa também, para as mulheres que elas têm questão de estética e tudo, queda de cabelo. 10% das pessoas que tiveram Covid têm grandes chances, isso é dito em trabalho científico, tem 10% acontece de apresentar queda de cabelo de forma temporária, tá? Ó, inclusive, gente, ó, para vocês, telespectadores do Cola que é Sucesso, quem quiser mandar qualquer pergunta para o Dr. Cláudio, depois a gente vai criar um quadro, Dr. Cláudio responde para tirar todas as dúvidas aí sobre os problemas dermatológicos. Combinado? Combinadíssimo. Ó, o e-mail do Cola tá aqui. Dr. Cláudio vai responder as suas perguntas, tá? Pode deixar aqui que a gente volta para gravar com ele, não é isso, doutor? Sim, com certeza. Estamos aqui para isso mesmo, para informar a população de tudo. Isso aí é muito importante. Agora você, mãe, observar aí seu filho e qualquer dúvida a gente está aqui. Cola que é sucesso, cola que é saúde e eu colo no Dr. Cláudio.